Bem-vindos a mais um vídeo do Embalados. Eu sou o João, deixe a sua curtida, faça a sua inscrição aqui embaixo. Hoje, em continuidade ao nosso vídeo anterior, eu vou falar sobre a compra da minha próxima moto. Pessoal, eu defini como orçamento o valor máximo de R$ 25.000. Pronto, até R$ 25.000 eu vou comprar uma nova moto ou usada, e essa precisa atender aqueles critérios que eu falei no primeiro vídeo. Eu vou lembrar para vocês. O primeiro é o da economia. Se essa moto sofrer algum acidente ou para as revisões, eu preciso ter uma economia para elas, porque moto hoje não é a minha prioridade, será apenas um meio de transporte, mas isso não quer dizer que ele não pode ser divertido. Então, eu também vou levar em consideração o critério do tipo de uso. Eu quero pegar rodovia de vez em quando, e uma moto um pouco mais potente, ou uma moto que tenha essa predileção por um desempenho melhor, também vão me agradar. A questão do combustível acaba não sendo tão importante, já que são motos que já não consomem muito, tá? E o terceiro critério, que é a questão do custo-benefício. Eu falei para vocês isso no primeiro vídeo, porque é muito, mas muito importante levar em consideração os preços pós-pandemia, e isso vai fazer também com que essa ou aquela moto seja mais viável para mim, tá? Bom, só ajeitando aqui o microfone para o áudio ficar melhor para vocês, eu não pretendo editar muitos esses tipos de vídeo, tá? Eu pretendo fazer a coisa de um jeito mais simples, até porque o simples funciona, o básico é o que permite com que a gente consiga fazer esses vídeos com mais frequência e com mais qualidade. Enfrentando esses tópicos de forma mais direta. Na minha cidade, nós temos concessionárias da Honda, Suzuki e Yamaha. Quem me conhece sabe que eu tive várias motos da Yamaha, tive apenas uma moto da Honda e tive algumas motos também. E tive algumas motos da Suzuki. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: Kawasaki, Triumph, BMW são marcas com motos de maior cilindrada, maior valor agregado, a própria Harley Davidson também. E dificilmente eu vou encontrar uma moto de alta cilindrada com os critérios que eu já discriminei para vocês. Então, praticamente descartadas, a menos que exista algum modelo que possa me atender. As elétricas estão completamente descartadas, eu não vou fazer testes em motos elétricas, até porque a minha intenção é fazer viagens rodoviárias também em uma proporção menor. Então, não vai ter moto elétrica nesses critérios. Então, provavelmente o que vai acontecer é delimitarem Honda, Yamaha e Suzuki, sendo que algumas dessas lojas vendem motos multimarcas, como é o caso da Suzuki. Eles têm motos lá de todo tipo, toda cor e etc. Então pode entrar também a Kinko, podem entrar outras motos que eles tenham à sua disposição. É lógico que eu devo contar com a autorização deles para fazer as imagens dentro das lojas, mas nenhum desses vídeos vai ser influenciado por elas, tá? Então assim, agora que a gente entrou mais no mundo real, né, a gente saiu do mundo das ideias, dos critérios e etc. E agora a gente já está no mundo real, a gente já está aqui no que nós temos à disposição. Eu consigo lembrar de alguns modelos que me chamam mais atenção em cada uma das marcas. Mas esses modelos também precisam ser analisados. Nós temos as scooters, por exemplo. Que bem a scooter vai me fazer? Bom, eu posso colocar lá o peso 1 para a scooter porque o desempenho dela dentro da cidade, lidando com buracos, quebra-molas, intempéries, é um pouco mais complicado, eles sofrem um pouco mais. A manutenção da scooter é um pouco mais cara também em relação às motos street, por exemplo, tá? Então, nós já temos essa questão das scooters também serem um pouco mais frágeis em relação à questão do câmbio. Você tem que fazer a manutenção do câmbio direitinho, fazer as manutenções de acordo com as recomendações da sua concessionária, do manual da sua moto, porque se você não fizer isso, os roletes podem acabar gerando algum dano para o teu câmbio, a sujeira, o pó ali dentro pode acabar prejudicando o funcionamento da sua moto. Então, é importante levar isso em consideração também, já que influencia diretamente em um daqueles critérios de revisão que nós havíamos conversado no vídeo anterior. Pois bem, as scooters
Esses são os pontos negativos para mim. O ponto positivo das scooters, por exemplo, se eu pegar uma Downtown ou uma X-Max, por exemplo, já jogam para mim aquela possibilidade de carregar compras embaixo do banco. Eu vou ter um reservatório para poder levar as coisas o tempo inteiro. E isso é muito vantagem. Por quê? Eu posso precisar fazer compras rápidas, passar no supermercado, colocar o capacete embaixo do banco. Tem muita vantagem você ter uma scooter. Então, algumas coisas fazem com que aquele custo inicial que eu falei para vocês, de reparo um pouco maior, ser diluído e acabar compensando, porque você acaba tendo um carro para levar as suas coisas quando você bem entender. E eu que sou advogado, transporto documento, computador, para mim é importante ter uma forma de pelo menos esconder ali à vista os bens materiais de maior valor que eu carrego comigo. Lógico que isso já me faz ser um pouco visado e é por isso que eu tomo algumas medidas de segurança, por exemplo, tá? Eu depois posso até, inclusive, entrar nessa questão mais para frente. Então, na prática, uma scooter acabaria tendo dois pontos negativos, certo? Muito, mas muito, muito, muito pesados em relação ao meu uso e alguns pontos positivos, como a questão da praticidade, que pesa demais. Gente, você ter espaço para carregar as coisas é muito relevante. Outra questão também é estética. As scooters costumam ser motos muito mais apresentáveis do que as outras. Não que eu não tenha preferência, inclusive, por motos mais bonitas, mas assim, as scooters acabam sendo melhores para os olhos, tá? Você acaba sendo mais apresentável assim, e elas acabam também permitindo que você chegue mais apresentável nos lugares, porque aquele escudo frontal acaba protegendo você de muita sujeira, cheiros que estão ali nas ruas, e inclusive aquelas poças de água que podem molhar os seus pés, então você acaba chegando com um pouco mais de integridade no local que você quer. Então as scooters, elas têm esses pontos negativos, mas também tem muito ponto positivo que precisa ser levado em consideração. Como o meu peso primário é a questão da economia, as scooters não estão sendo o ponto principal dessa análise. Vamos às motos street. Nós temos as motos streets que estão cada vez mais bonitas, mais apresentáveis. A própria fez a 150 modelo novo, está lindíssimo. E ele é um modelo que me fez repensar, inclusive, as minhas questões aí de prioridade, o que é que eu vou priorizar, o que é que eu vou escolher. Então vamos lá. Nós temos as CGs, nós temos as motos streets da Yamaha e nós temos também a da Suzuki. Eu não gosto de moto street. Essa é uma coisa minha. Eu não pretendo mais ter moto naked no futuro. Eu já decidi isso desde que eu vendi a CB 650F, porque eu gosto de dar uma aceleradinha e as motos street são motos que fazem com que você tenha que enfrentar o vento diretamente no seu rosto e você não tenha nenhum tipo de proteção aerodinâmica. Para isso seria inclusive melhor usar uma trail. Como nós estamos lidando com motos de baixa cilindrada, eu ainda vou manter as streets para análise, mas assim, saibam que são motos que eu não tenho muito interesse, justamente por essa questão estética e de vento e etc. Apesar de achar os modelos street que nós temos, como a Phaser 250, a Phaser 150, a nova Twister, a CB, que dizem que pode chegar ao Brasil, também inspirada nos modelos de alta cilindrada, que essa sim eu levaria muito em consideração, mas não tem tanto essa minha preferência. Agora, os pontos positivos das Street são motos extremamente baratas de manter, são motos extremamente simples de fazer reparo, especialmente em casos de queda, e não costumam custar muita coisa para fazer esse tipo de reparo. São critérios que vão ser levados em consideração também na hora de fazer a compra, certo? Passando agora para as trails, né? Big Trail não entra nessa lista justamente por conta do critério de preço. A BMW não é uma moto, a mini Big Trail da BMW não é uma moto tão fácil de reparar em relação a custo, e aqui não tem concessionária da BMW, o que me faz dar um passo atrás em relação a ela. Mas nós temos aqui Crosser, nós temos XRE, nós temos, enfim, uma série de motos para analisar e que podem fazer com que a minha escolha seja ligeiramente mais fácil.
e inclinada para esse tipo de moto, já que elas lidam melhor com buracos nas rodovias e nas ruas, elas lidam melhor com essa questão da versatilidade por conta da altura em relação ao retrovisor dos carros. Existem algumas facilidades em relação às motos trail que eu vou levar em consideração também na hora de comprar. A desvantagem da moto trail é a mesma das que eu vejo nas big trails, é a questão aerodinâmica. São motos que não são feitas para andar em altas velocidades, são motos que, a despeito de terem muito conforto em relação ao solo, em relação às coisas que você vai encontrar na pista, são motos que oferecem um desconforto aerodinâmico maior. Tá? A questão da postura de pilotagem, isso vai variar, vai de acordo com cada um. Tem gente que se sente melhor pilotando motos mais inclinadas para frente, motos mais inclinadas para trás. Isso também varia de acordo com o fabricante. Eu, particularmente, não gosto da ergonomia da Bros, mas eu não a removo completamente, porque a gente se adapta. Mas, assim, tem algumas motos que eu vou levar em consideração nesse critério, porque eu realmente gosto de brincar no barro, às vezes, de pular um pouquinho uma duna ali, uma areia ali, enquanto isso for permitido, e nos locais em que isso for permitido, é claro. As trails também têm essa facilidade de você instalar o baú. Ela já é uma moto que combina mais esteticamente com o baú do que a própria street. Tá? Apesar de muita gente usar, eu sei que isso pode parecer uma frescura para vocês, mas combinar com o baú é uma coisa que eu acho interessante também. E a trail tem a vantagem de permitir o uso daqueles capacetes que tem aquela aba na frente, que eu acho muito lindo, inclusive, e já usei por algum tempo, inclusive da MT aqui, eu gostava demais daquele capacete. Eu pulava, inclusive, com a N-Max o tempo inteiro com ele. Então, assim, dessas motos que eu citei para vocês, já deu para perceber que eu estou puxando mais uma asinha para as motos trail, justamente por conta dessas questões que eu falei para vocês. Eu vou falar algumas experiências que eu tive com cada uma das motos, e isso vai mostrar para vocês como foi inicialmente o meu processo de escolha para cada uma delas, tá? A scooter. Na época que eu comprei a scooter, eu queria uma redução de custo, eu queria uma moto apresentável. Eu andava de terno e gravata pela cidade, e eu poder chegar mais apresentável aos lugares, mesmo que numa moto pequena, me era muito caro, tá? Era muito importante para mim. Então a N-Max acabava protegendo os meus pés e me dava um conforto ergonômico na hora de pilotar, que era muito interessante. A N-Max, para mim, é uma das melhores motos de baixa cilindrada que existem no mercado brasileiro. Já pilotei a PCX, infelizmente, a época que eu pretendia fazer os vídeos da PCX, eu não encontrava nenhuma, mas felizmente o Rafael Cantarelli do Papo de Scooter me permitiu, à época, fazer um teste na PCX e eu achei uma moto também excelente. Tá? Bom, as scooters não estão completamente fora desses meus critérios aqui, porque elas são motos, inclusive, muito boas para pilotar na rodovia. Você fica ali despreocupado, só se preocupa com a paisagem e não acelerar demais para você não esgotar o motor, né? Não fazer com que você tenha um desgaste prematuro nas peças. Então você dá aquela variadinha de rotação, mas sempre andando ali de acordo com o seu limite de segurança. Então, as scooters são motos muito bacanas para se levar em consideração. Vou analisar com carinho cada uma delas. Nós temos também, no ramo das streets ali, uma coisa que me chateia. Eu já tive a YBR 125, eu já tive a MT-03. As streets são aquelas motos que quando pegam um buraco te dão aquele supapo muito forte, assim como as scooters, e isso me irrita demais. Era uma das coisas que mais me faziam querer vender as streets que eu já tive, inclusive algumas das Nakeds também, tá? A CB650F, especialmente a CB650F que eu peguei, não tinha a suspensão invertida, ela ainda era o modelo anterior, a suspensão dela era simples, e a mais ou menos 170 por hora a moto me passava muita insegurança, porque ela acabava, eu não sei se havia alguma coisa errada com a suspensão dela, mas ela me passava muita instabilidade na parte frontal, isso me irritava bastante. Então, ainda que no critério que a gente esteja usando seja impossível que eu volte para uma CB650F, nós estamos levando em consideração as versões menores. As streets costumam me passar essa insegurança também. Então, são motos que eu não tenho a predileção por pegar, são motos que vão ficar um pouquinho mais baixo aqui nos nossos critérios. E nós temos as trails. Eu nunca tive uma trail.
Eu sou apaixonado por Big Trail, andava na Triumph Tiger 1200 de um amigo meu, já andei na GS 1200 também, da BMW, eu amava esse estilo de moto. É evidente que eu não vou conseguir agora, com base nesses critérios, comprar uma daquelas motos, mas eu examinei e eu pilotei a Lander, a Bros e a Crosser da Yamaha. Amei as três motos. A Suzuki não tem uma alternativa que eu saiba nessa área, mas a Suzuki tem uma que nenhuma das outras tem, que é as motos. Ai meu Deus, agora deu aquele branco. Custom, isso. Existem motos custom na Suzuki e são motos que eu tenho muita curiosidade de ter, tá? E o custo é bem baixo e pode compensar também fazer a compra delas. Então é isso, pessoal. É mais ou menos isso. O vídeo já está com 15 minutos. Eu não sei se vocês ficaram até aqui. Deixem um salve quem ficou até o final. Essa aqui é a expansão do vídeo anterior, tá? É a expansão das ideias que eu tive no primeiro vídeo. Para não ficar muito mais longo, eu vou encerrar por aqui, mas agora a gente já vai passar a olhar cada uma das motos diretamente, olhando ficha técnica e etc. Valeu!